Então, vamos retomar rapidamente um pouquinho a nossa prática aí, durante toda essa elaboração, esse contexto de construção que fizemos. Hoje nos encontramos aí na aplicação à realidade, onde a gente traz essa etapa final da construção aí do relato de experiências, né? Então, alguns professores já entregaram, outros ainda estão nessa montagem, nessa elaboração. Para aqueles que ainda tiverem alguma dúvida, hoje pode estar perguntando também, tá? E para aqueles que já concluíram, ótimo, que daí eu já vou estar nas próximas semanas fazendo um momento de estar retomando ali a quanto avaliação de vocês. Bom, então nesse encontro de hoje, nós vamos estar trazendo mais a respeito dos relatos mesmo, dessa troca prática de vocês. Então, nós deixamos ali esse tempo maior para estar trazendo, até se nós tivermos tempo, daí se tiver mais professores que quiserem apresentar, porque tinha uma professora que ela não vai estar podendo apresentar hoje, então se tiver mais alguém que quiser estar apresentando, se o tempo que eu acredito que vai dar tempo para estar apresentando mais, daí a gente acaba deixando menos para o último encontro, que daí tem umas outras atividades para a gente estar realizando também. Então, nós vamos partilhar o que foi realizado. Pode estar compartilhando a sua tela, explicando pelo microfone, da forma que vocês acharem, né, melhor. Aqui fala para cada um ter um tempo de 5 minutos, mais ou menos, mas é só para ter um direcionamento, como hoje nós estamos em menos apresentação, então dá para a gente conversar um pouquinho mais a respeito. E como a nossa turma também é um pouquinho menor, também tem essa possibilidade. Comentários, perguntas e sugestões, nós vamos estar conversando ali no final das apresentações. Então, para hoje, deixe-me ver aqui, nós tínhamos os professores que haviam se proposto a apresentar. Foi a professora Valnice, a professora Devanira, né? Então, daí, se mais algum professor, e nós vamos ter também a professora Beatriz, que vai estar apresentando hoje. Se algum outro professor quiser também estar apresentando, eu acredito que nós vamos ter tempo, ok? Então, podemos iniciar essa troca riquíssima de experiências e daí, meninas, não sei quem vai primeiro, vocês que, se quiser seguir a ordem ali, a professora Valnice. Ai, pode ser eu, que seja eu. Vamos lá, vamos ver o que dá. Ixi, vai dar tudo certo, com certeza. Já está dando, eu não sei se eu falei para vocês, mas essas trocas estão sendo muito boas assim, porque vocês trazendo o jeitinho de vocês, o que vocês fizeram é totalmente diferente da gente ler um papel, né? Na verdade, ler ali uma estrutura que foi feita numa ferramenta tecnológica. Então, com certeza já deu muito certo. Vamos lá, professora Vanice, se precisar de Então, vamos ajuda, lá. tá? Então, eu vou ver se eu consigo aqui, porque eu nunca fiz trabalho assim, apresentando em Meet, né, com tela, compartilhar. E minha filha hoje fez até um Meet comigo para poder me ensinar a compartilhar. E eu vou tentar aqui. Se eu não conseguir, daí você vai me ajudando, tá? Tranquilo. E ela, tá, deixa eu ver, ela pediu para mim na flechinha, Isso. abrir a tela, Uhum. clicar, compartilhar. Aí eu vou lá na minha atividade. Isso. Olha, já teve aí uma Vamos. professora junto, hein? E começa aqui. Tá todo mundo vendo? Será? Sim. Aqui tá. Sim, É que eu estou coloquei. aqui. Tá tudo Sim. ok? Tá. Então, tá, então vamos lá. Então, aqui está o meu relato, né, da experiência desse encontro, tá? Comecei aí com essa página, colocando meu nome, da nossa formadora Ariadne, né? O problema inicial, né, que a gente foi vendo ao longo lá no começo, né, que a gente teve que fazer uma observação
Então, o aluno que eu observei é esse daí, o Otávio, ele tem deficiência intelectual, precisa de bastante intervenção, tá? Eu vejo que ele tem bastante dificuldade para ler e interpretar, no raciocínio lógico, e tem a coordenação motora dele também, assim, você vê que ele tem bastante dificuldade, sabe? E eu percebo principalmente na noção de espaço temporal. Então, assim, em cima desse problema inicial, né, foi que eu fiz a minha sequência didática, né? Então, a gente Professora estudou um Valnice, pouco dá lá. licença só um pouquinho. A implementação foi na sala de recurso? Foi na sala de recurso, Ah, sim. com o aluno da sala de recurso. Ok, obrigada. Devia ter colocado aqui? Não, é só para assim, me Tá. localizar, porque é diferente, que como tem professores de várias áreas, né? Então, daí é Ele é um interessante aluno para a meu gente da ver. educação especial da sala de recurso. Uhum. É um aluno de 9º ano. Joia. Então, em cima, né, das teorias, todo aquele trabalho que a gente teve, né, eu fiz a minha sequência didática. Aí eu foquei nesses três conteúdos que eu vi que ele estava defasado, né? Então, eu elaborei 3 aulas para essas três dificuldades que ele apresentava. Então, agora, na sequência, eu vou apresentar né, as três, e em cada uma eu coloquei o objetivo e o desenvolvimento, como que foi. Tá? Então, foi esse o meu planejamento. Então, na primeira aula, eu trabalhei a leitura e interpretação. E como a gente está vivendo um caso, assim, de dengue aqui no município, tá uma coisa, assim, bem caótica, né? A nossa escola mesmo está com bastante foco, até na minha sala. Então, eu trabalhei o tema, o que posso fazer para evitar a dengue, né? Para trabalhar uma leitura e interpretação. Só que antes disso, a gente assistiu um vídeo, que está o link aqui embaixo, né? Nem vou passar, mas está o link, né? Então, a gente assistimos esse vídeo, né? Na sequência, a gente fez um debate sobre as informações contidas no vídeo, né? E depois a gente fez uma interpretação de texto, que é essa daqui, né? Então, ele respondeu essas questões para finalizar, mas, assim, um trabalho, assim, que a gente foi bastante tempo, né? A gente assistiu o vídeo, a gente fazia uma roda de conversa, falar sobre as informações que tinha no vídeo, depois as informações que tinha no texto, e depois ele realizou daí a interpretação escrita. Então, essa eu foquei no primeiro problema do aluno, né? Aí depois eu fui para o raciocínio lógico, que foi uma outra aula. Então, com o objetivo, né, de identificar e ordenar a sequência lógica por seção de tempo. Então, eu trabalhei com uma sequência que eu tenho uma sequência lógica que eu tenho na sala de recursos, sabe? E nessa sequência, a gente trabalha vários temas, né? Tem a origem dos animais, das plantas e dos vegetais. Então, sim, foi uma atividade bem gostosa, bem legal. A gente trabalhou bastante com as peças, ele explorou, né? Teve aquela parte lúdica, né? Depois eu fui realizando algumas atividades, né? Por exemplo, primeiramente a gente brincou de forma lúdica, né? Tirando e colocando as peças no encaixe. Depois eu pedi para ele separar a sequência, né? Colocar a sequência certinho, né? Das plantas, né? Como que é o desenvolvimento dos animais e assim por diante. Aqui eu fiz um videozinho, né? Dele faz. Não sei se eu consigo colocar agora, meu Deus. Eu acho que sim. Acho que vai rodar. Vamos ver. E foi isso, né? Com a sequência lógica, eu trabalhei com essa caixa que eu tenho. Foi bem gostoso, a gente foi assim, com bastante calma, né? Assim, colocando as ideias para ele, o que é a sequência, o que começa primeiro, o que vai por último, e assim por diante. Depois, na última aula, né?
eu trabalhei uma aula prática, que era a noção de espaço temporal, que eu vejo que ele tem bastante dificuldade. Então, eu fiz uma atividade na quadra, tá? Fiz competições com bola. Esse grupo eu atendo 4 alunos, né, nesse horário. Então, a gente fez algumas competições, sabe, individual, em grupo, né, trabalhando a noção de espaço temporal. Então, uma das atividades foi essa daqui. Vamos ver se roda também. A gente tem que clicar, professora. Clica de novo. Né? Tinha rodado, eu tinha feito o teste. O outro rodou, né? Aham. Deixa eu tentar de novo. Uhum. Aí era não sei por que não tá indo. O outro eu fiz do mesmo jeito, igual eu coloquei o outro. Mas a tecnologia é assim mesmo. Ó, não vai. Mas eu fiz a competição com eles, né? Ok. Então eles tinham que lançar a bola e pegar. Então é um trabalho que ele tem que saber o tempo, né? Que ele leva e o espaço que ele tem que percorrer para pegar essa bola, né? Então, uma atividade bem focada nisso daí. Que pena que não vai passou, ficou tão bonitinho eles correndo com a bola. Ah, não, vai, entrou. Vai dar. Acho que às vezes demora para Ele é esse primeiro. Pode ver que ele tem bastante né? A coordenação motora dele não é muito. E foram, né, essas as 3 aulas que eu trabalhei. Claro que, assim, né, a gente sabe disso, que não são em 3 aulas que a gente vai conseguir desenvolver esse conteúdo e trabalhar e chegar, né? Mas, assim, são modelos, né, tipos de atividades que eu coloquei uma de cada para ir trabalhando com ele, para ir focando, né, nesse, como que fala, nesse problema, né, que a gente detectou no começo, e assim, adaptando aquilo que você foi passando para a gente, como fazer as adaptações, como ir fazendo a flexibilização, onde procurar. Então, assim, para mim, foi, assim, um trabalho muito gostoso, sabe? Eu falei, nossa, demorei 3, 4 meses para fazer, e olha, a gente apresenta em 5 minutos, né? Que coisa. Mas, assim, sabe? Aí eu até coloquei nesse daqui essa frase, né? Que não há saber mais ou saber menos, né? Mas há saberes, que é isso que a gente vê na educação especial, né? Ninguém sabe mais, ninguém sabe menos, mas cada um sabe e também aprende de uma maneira, né? Sim. Aí no final, né, eu coloquei o meu depoimento, né, que eu achei assim que foi gratificante poder realizar esse trabalho, esse curso de formadores. Foi muito legal trabalhar. Ele é um menino que tem uma autoestima muito alta, sabe? Assim, é um menino muito querido. E esse aprendizado, com certeza, foi mútuo. E só gratidão por você, Ariadne, por ter a paciência com nós, e também pelos demais professores do grupo, né, por compartilhar a experiência, para estar trazendo informações que eu tenho certeza que a gente só cresceu nesse curso, assim, que foi um curso muito bom, para mim, principalmente, eu não tinha feito nenhum ainda, e que vem no próximo. E é isso. Obrigada, professora. Eu agradeço vocês, porque realmente é aquilo que eu falei ali, o aprendizado que eu estou tendo também com vocês é enorme, assim, e estou levando para a minha prática, estou trazendo ali para os meus alunos também, porque é bem isso, não há saber mais e nem menos, a gente vai justamente construindo esses saberes, né, e a gente só constrói o saber e é capaz de repassar isso por meio das trocas, por meio dessas experiências mesmo, da busca de conhecimento. E o grupo, assim, ele trouxe muito isso para mim, né? Então, eu que agradeço vocês por pelo empenho de vocês, a dedicação.
estarem se propondo e estar fazendo e buscando fazer essa diferença. Bom, E era então, isso, né? Espero que tenha ficado pelo menos mais ou menos, não, ficou mas ótimo. eu tentei, me empenhei o máximo que eu pude. Ficou muito bom, professora, parabéns. Deixa eu ver agora, professora Devanira. Professora Devanira, tá? Pode ser. Pode ser. Joia. Deixa Vamos eu fazer tentar assim, aqui, só eu acho. um pouquinho, professora Devanira. Alguém tem algo que queira colocar, que queira contribuir com o trabalho da professora Valnice, que possa estar também, né, fazendo essa troca? Vamos fazendo assim, que daí acho que fica mais interessante, de repente a gente já está trazendo essa abordagem, né? Então, se alguém quiser estar se colocando, pode ficar à vontade. Posso falar um minuto? Sim. Então, Lonice, você falou que você tem dificuldade com as mídias, né? Eu também tenho essa dificuldade com tecnologia. Mas eu acho bacana que, além de toda essa teoria que trouxe, né? Porque eu achei bem bacana a gente estudar o arco de Magalhães e a gente acabou estudando também um pouco mais a Bloom, né? Que a gente tem que fazer nosso planejamento na taxonomia de Bloom, né? Então, acho assim, que foi essa aprendizagem foi muito boa, né? E a questão da tecnologia, eu acho que a gente tem que investir em continuar utilizando, né? Porque a gente só aprende fazendo, né? Eu tenho bastante dificuldade também, e a gente acaba dando aula com material, com livros, com papel, com um monte de coisa, e a gente não está no mesmo nível que os professores do ensino regular que estão usando, né? Que estão usando a tecnologia, que foram forçados ano passado e retrasado a usar e que adquiriu esse conhecimento. E eu estou me sentindo bem mal também, sabe? De não ter esse domínio. Eu acho que a gente tem que continuar mesmo para a gente aprender, né? Mas foi muito bom. Interessante é que, assim, eu comecei a fazer e tinha que ficar fuçando para ver como que inseria foto, vídeo e tal, tal. Depois que eu fui descobrindo, assim, a gente fala, nossa, mas é tão fácil, né? Não é tão difícil. Não era tão difícil. Mas tem que fazer, tem que botar a mão. Mas tem que buscar, tem que fuçar. Mas que bom você concluiu, parabéns. Obrigada. É bem isso. Eu já ia até perguntar, professora, como que você conseguiu colocar os vídeos ali, que já ia ajudar. Foi difícil inserir aqueles vídeos, professora? Eu salvei tudo no Drive, né? Salvei no computador. Aí, na hora que eu ia lá inserir fotos, também inseri os vídeos. Daí Aí ele eu só já copiava. vai. Ele já vai igual direto. Ia as fotos e os vídeos. Legal. Aí já né? é uma dica. Eu mandava, e eu que não sabia, eu mandava tudo no WhatsApp do meu marido. Ele ficava louco da vida comigo, porque daí lá eu baixava tudo. Aí ia para o computador, aí de lá eu colocava num grupo que eu tinha de formadores, com todas as fotos e vídeo, para depois eu entrar, na hora que ia montar o slide, a hora que, né, fazer o upload, aí eu ia lá no arquivo do computador. Ele ficava bravo, você está enchendo de coisa aqui, porque eu faço outro curso também, né, então, 2 cursos que eu tenho que fazer o relato. Mas valeu, foi ótimo. Um monte de informação. Sabe o que eu faço, professora? Não sei se você já... Eu criei um grupo no WhatsApp com o meu nome. Então, eu coloquei, um exemplo, a minha filha para criar o grupo, né? Porque se for para mim só, não consigo. Então, eu coloquei minha filha, aí depois eu tirei ela e eu fiquei com o grupo só para mim. Então, nesse grupo, eu envio tudo que eu tenho assim de informação importante, eu guardo ali, sabe? Para mim não perder. Mas então, eu fiz isso, que eu mandei para minha filha também, porque ele começou a reclamar, eu comecei a mandar as coisas para ela. Aí ela falou para mim, mãe, vamos fazer assim, você faz o grupo, depois você me tira e daí fica, né? Então agora eu vou fazer isso. Né? Tem essa opção também, né? Para não ficar perturbando. Acho que a melhor invenção do WhatsApp foi esse grupo de eu sozinha. De eu, né? O grupo do eu. Nossa Senhora, eu converso comigo, mando resposta. Então, eu vou criar um para poder também ficar conversando comigo. Essa ideia. O ano passado, minha filha também, que me ensinou, mãe, faz isso, porque eu não aguento mais, eu sei. Daqui a pouco eu quero seu salário inteiro. É verdade, não fica perturbando os outros. Mas então, agora tem essa opção. Pois é. Deixa eu ver, alguém tinha levantado a mãozinha?
gostaria de contribuir? Eu tinha, mas era para falar isso que você já falou. Ah, sim, do grupo do eu. O meu se chama Só Eu. Só eu. Pois é, acho que é uma técnica que a gente tem buscado aí para estar auxiliando, né, para não deixar também a família toda aí cheia de informações e bravo com a gente, né? Mas ok. Bom, vamos lá então, professora Devanira, por favor. Vamos. Eu também vou tentar apresentar, que é a minha primeira vez que eu estou apresentando. Joia, precisar de ajuda, é só falar. Ok. Deu? Espera aí, acho que vai. O meu aqui tá meio lento, não sei se é por causa da gravação. Isso, agora veio, deu certo. Uhum. Deu certo. Deu certo? Um relato de experiência, professora Devanira. Sou professora da sala de recurso. E a aluna escolhida é a Lara. Então, essa é a Lara. Ela está no 7º ano do ensino fundamental. E ela tem déficit de atenção. Ela tem muita dificuldade em realizar as atividades, ela é muito dependente da professora, a gente precisa estar lendo para ela, necessita de explicações complementares para conseguir realizar essas tarefas. E eu percebi que ela consegue assimilar melhor os conteúdos quando a gente usa imagens. E ela gosta também muito de jogos, atividades online, ela se dedica mais. Ela apresenta baixa autoestima, dificuldade de atenção, concentração, memorização. Ela é muito participativa, ela tem curiosidade em aprender, está sempre disposta a ajudar a professora. Então, foram 3 encontros que eu desenvolvi com ela. No primeiro encontro, eu trabalhei leitura e interpretação de texto. Eu peguei um textinho simples ali, e ela fiz a leitura junto com ela, pedi para ela localizar as informações principais do texto, identificar os principais personagens. E na segunda atividade, no segundo momento, ela teve um pouquinho mais de dificuldade, né? Ela teria que recortar os quadradinhos, né, do texto e montar a história. Daí onde ela não conseguiu realizar muito essa atividade, não. Teve bastante dificuldade. Porque os textos dela são textos curtos, né? E assim, sim, muita criatividade. No dia 18, que foi a segunda aula que a gente teve, foi trabalhado mais jogos, né? Trabalhei mais raciocínio lógico, atenção, com materiais lúdicos, onde ela tinha que montar a sequência lógica. Então, um joguinho, bem parecido com o que a outra professora apresentou, a sequência lógica do trânsito, e ela vai montando a sequência dos acontecimentos ali. E esse terceiro aqui é um dominó, também de sequência lógica. Aí depois a gente foi para as atividades online, né, onde eu usei aquela plataforma Matific, que ela gosta bastante de jogar, tem o Duol também, que é bastante interessante para trabalhar com esses alunos. No quarto momento, eu trabalhei mais a matemática com ela. Ela não gosta muito da matemática, não. Ela tem bastante dificuldade, principalmente na subtração, na divisão, mas foi trabalhada a matemática, com jogos também, joguinhos de tabuada, usei o ábaco, para incentivar ela a realizar essas atividades aí. Daí a avaliação, ela conseguiu concluir as atividades, né, prevista, demonstrou algumas dificuldades, né, como eu já comentei, na interpretação, principalmente situações problemas. Ela é uma aluna que necessita de auxílio da professora, de materiais lúdicos, né, para que ela consiga entender e realizar as atividades.
O curso, ele foi muito importante, através da metodologia apresentada, né? A aluna concluiu as atividades propostas com grande êxito, provocando satisfação das atividades. Só ela ficou das épocas, né, disposta. E ao mesmo tempo, meio já de meio adultinho, muito curso, muito válido. Pude aprender bastante, essas trocas de experiência, né? É bastante válido para a gente. Seria esse o meu trabalho. Joia. Professora, qual que é o nome da outra plataforma que você falou, a Matific, e o outro que é interessante usar com esses O alunos? Dual. Não entendi, desculpa. É o Dual. Dual? É o Dual. O Dual. Deixa eu mandar escrito aqui Manda no chat, por favor. Isso. Ele é Acho para que teve uma matemática professora que já também ou comentou não? dele. Não, ele tem tarefa tanto de matemática quanto de português. Ah, legal. E lá tem algumas atividades que a gente pode estar editando essas tarefas. Aquele joguinho de matemática mesmo, eu editei. Foi editado. Então, joguinhos de matemáticas, probleminhas, a gente vai editando de acordo com a necessidade do aluno. Ah, sim. E tem vários jogos. Tem também jogos de concentração, caça-palavra, cruzadinha. É bem interessante. Traz várias, dá para trabalhar bastante coisa. Então, além dos conceitos aí do português e da matemática, né? Dá. Legal, professora. Muito bom também. Eu agradeço. A professora Maíra pediu também. Se você puder colocar no chat, por favor. Eu agradeço as contribuições e alguém gostaria de estar fazendo alguma partilha? Estar trazendo algo aí, né? De repente tem algumas experiências aí parecidas. Word Wow. Alunos que têm aí as mesmas, não as mesmas características, mas parecidos, né? Porque embora a gente tenha alunos com laudos iguais, como a gente conversou no último, eles sempre têm assim especificidades próprias deles, né? Então, quando a gente vai trazendo assim essas várias abordagens, essas várias possibilidades, a gente pode ir contemplando assim várias especificidades desses alunos dentro da sala de recurso, dentro da sala de aula, que nós temos professores das disciplinas também. Então, essas possibilidades de trabalhar aí, esses recursos que vocês estão trazendo, são assim, instrumentos que a gente vê que pode ser aplicado ali dentro do contexto de sala também, né? E não só especificamente para esses alunos, mas dependendo da abordagem ali, traz essas ferramentas que dependendo do que eu for trabalhar, é claro, né, considerando ali o conteúdo a ser trabalhado, são possibilidades de estarem colocando ali para essa diversidade da sala de aula. Bom, ótimo. Então vamos lá. Professora Beatriz, gostaria de apresentar? Então é o seguinte, eu falei que eu posso falar sobre o meu trabalho hoje, ele não está concluído. Como eu tinha ficado no outro grupo de apresentar na quinta, mas aí eu tive um problema que na quinta eu não vou poder participar, ele não está concluído ainda, mas eu posso falar se você permitir. Sim, sem problema. Tá bom? Ainda falta assim, falta bastante coisa, falta dar essa carinha bonita que deram nos trabalhos aí, no meu ainda não tá. Aí eu vou tentar compartilhar ele aqui, aí você me ajuda, tá? Porque como eu disse, eu sou pouca prática. Tá, pode falar aí que a gente vai se ajudando. Tá. Eu abro uma janela ou tela inteira? Pode ser a tela inteira, que daí você vai lá na aba que está aberto o seu trabalho. Eu acho que fica mais fácil. Foi, mas não foi, porque só eu que estou vendo, né? Espera aí, ainda não.
Ele apareceu para mim, mas não apareceu para você. Não, você clicou, daí você vai... acho que é compartilhar, né? Isso, clica, ele fica azulzinho em volta e vai compartilhar. Tá. Mas vai aparecer compartilhar, concluir? Não. Acho que não deu certo, não. Deixa eu ver aqui a tela inteira. Aí você clica na tela, aí compartilhar vai ficar azulzinho, daí você vai compartilhar. Compartilhar. Compartilhar com pessoas do grupo? Ó, deixa eu colocar aqui para você ver. Não deu certo. Ele apareceu para mim, mas não apareceu para você. Ó, deixa eu compartilhar aqui para ver se dá certo. Para você conseguir, vamos ver. A aba dos teus slides está aberta, Beatriz? Tá. Ó, tá vendo o meu? Tem que clicar nela. Quando eu vou lá, ó, é que o meu vai dar parar a apresentação. Mas quando você clica lá e você clica compartilhar tela, e daí fica azulzinho, aí compartilhar fica azul. Daí você clica em compartilhar, ele vem para cá pra gente. Aí você vai nas abas, na aba que está aberta do seu trabalho. Deixa eu voltar, então, começar de novo. Vai lá na janelinha com a setinha para cima. Tá, janelinha. Tela inteira ou uma janela? A tela inteira. Tela inteira. Isso, aí clica em cima da tela que vai aparecer. Vai aparecer a tela do nosso Meet aqui. Tá, clica nela. Compartilhar. Isso. Aí é compartilhar. É. Compartilhar ficou azul. Isso, joia. Aí, agora você vai lá na aba do seu trabalho. Joia, apareceu. Apareceu? Daí, agora eu não vejo vocês, só vejo meu trabalho, é isso? É assim mesmo. Isso. Tá, então eu vou falando aqui mais ou menos como é que está, que ele ainda está basicamente um rascunho, tá bom? Ok. Essa primeira parte é a capa, né, o relato de experiência, eu coloquei como implementação, e é a minha aluna que está aqui. A minha aluna é uma aluna jovem, adulta, de 25 anos. Eu estou trabalhando no CB já há pouco tempo, é sala de recursos com jovens e adultos. E essa minha aluna, o problema dela principal é dificuldade de aprendizagem, ela é TDAH, dificuldade de aprendizagem, dificuldade de memorização, mas eu coloquei dificuldade de leitura e interpretação, que é a maior dificuldade dela. E ela está cursando a disciplina de História, então eu fiquei nos conteúdos de História, tá? Aí na segunda página, tá aparecendo para vocês? Tá. Tá. Então, na segunda página, eu coloquei lá, né, formadora, quem é a cursista, minha aluna, que é Kézia, de Educação de Jovens e Adultos. Daí eu coloquei a especificidade dela, que ela tem TDAH com dificuldade de aprendizagem. Aí eu coloquei um link aqui, que eu achei muito bacana, que é de uma doutora especialista, Ana Beatriz Barbosa. Daí ela fala sobre TDAH, os 15 sintomas comuns do TDAH em adultos. A minha aluna, no caso, é adulta, né? Então, eu achei bem bacana, assim, ele tem, acho que 11 minutos, um vídeo de 11 minutos, mas bem interessante, assim, bem esclarecedor. Aí eu falei sobre a aluna, né, como ela é, a aluna Kézia, que está na disciplina de História, que é do CBJ, o problema dela, apesar dela ter boa comunicação, tem até boa leitura também, tem domínio da leitura, mas ela tem muito problema com a interpretação escrita. A leitura dela não é fluida e ela tem bastante problema com a interpretação escrita. E daí, assim, muito parecido com a apresentação da amiga anterior, que ela tem baixa autoestima. Ela sempre se julga incapaz, ela sempre se julga menos que os demais. Então, assim, aquele comportamento bem... Ela é linda, maravilhosa, boazinha, carinhosa, só que ela tem essa questão, sabe, de se achar menos que os demais. Então, eu dei bastante atenção também nessa questão, sabe, na questão dela melhorar a autoestima, além de melhorar a leitura e a interpretação, né, que é o problema dela mais sério, assim. Aí, a metodologia da problematização que nós utilizamos, eu coloquei aqui também um vídeo falando sobre o arco de Magueret,
que é de uma doutora também, que é de Londrina, acho que você comentou sobre ela, né, a doutora Berdel? Foi. Bem bacana, assim, um vídeo dela também. Esse eu coloquei quantos minutos? Acho que foi negócio na bibliografia. Mas são vídeos curtos, assim. Esse aí também é em torno de 10 minutos, 12 minutos, acabei de achar aqui. Ele tem 12 minutos, daí são esclarecimentos sobre essa metodologia da problematização. Que nós utilizamos, né, que foi um dos focos, assim, né? O conteúdo que eu trabalhei com ela, com a minha aluna Kézia, foi a escravidão no Brasil. Por quê? Ela está no ensino médio, cursando a disciplina de História. Então, eu peguei, assim, uma parte longa, eu utilizei 6 aulas. Até isso não está colocado aqui, eu preciso ainda colocar a quantidade de aulas que eu utilizei. Foi o conteúdo da escravidão no Brasil, daí a gente foi, assim, eu tentei pegar o conteúdo que a professora de História trabalha com ele sobre a escravidão no Brasil, com material adaptado, com mapa, com imagens, né? E aí nós trabalhamos desde o início da escravidão, da vinda dos escravos, aí o percurso que eles fizeram da África até o Brasil, aí trabalhei mapa, localização do litoral lá na África, aí localização aqui da costa do Brasil onde eles chegaram, aí os primeiros engenhos, aí foi toda essa situação do engenho, da cana-de-açúcar, dos diferentes trabalhos deles, aí passamos até pela mineração também, né, que a escravidão esteve presente na mineração, e o trabalho também doméstico, né, o trabalho dos escravos domésticos. Aí eu lidei bastante com a questão de preconceito, porque hoje em dia se fala dos quilombos, se fala da luta, e fala do preconceito. E lá falava muito também da resistência, do que eles faziam para se livrar dessa situação de escravidão, né, das fugas, do aborto, que as mulheres provocavam para não ter filho, porque não ser escravizados, e dos quilombos, né, e dos Zumbi dos Palmares, que ele também estava dentro desse conteúdo. Então, assim, foi um conteúdo bem gostoso de trabalhar, principalmente porque eu sou formada na disciplina de História. Então, para mim, foi bem gostoso. Mas, assim, um conteúdo bem rico, assim, foram 6 aulas, mas foram aulas, assim, bem profundas. E eu estava dando aula para os outros também, no mesmo momento, só que cada um está numa disciplina diferente. Então, por isso que eu não fiz juntos todos eles. Escolhi uma aluna e fiz com ela esse trabalho, né? Aí as atividades. Os textos que foram produzidos com a professora da disciplina de História, daí, assim, a adaptação de fonte, de espaçamento, de imagens coloridas, né? Aí, para leitura e para tentativa de memorização, nós utilizamos post-it, utilizamos grifa-texto, destacar vocabulários, destacar ideias, retomar essas ideias, buscar no mapa a localização e ligar com isso, buscar imagens do zumbi e ligar com a questão do líder, dos povos. Aí, assim, uma coisa que foi bem gostosa foi a utilização de mapa. Quando eu pegava o mapa e colocava ele na parede, no mundo, e fazia as tipografias que os navegadores fizeram, assim, todos se interessavam, sabe? Aí acabava que os demais alunos que nem estão sabendo história queriam participar também, foi bem bacana. Aí eu tenho bastante imagens, eu também inseri muitas imagens ainda, porque eu achei que o texto todo foi muito fácil, eu me inseri muitas imagens, mas é assim, essa aqui é minha aluna, a gente trabalhando, aí o texto tem um vídeo, tem algumas imagens aqui, que são mais para contar, né? O mapa da África, mas assim, a gente utilizou o mapa mundi, o planisfério no quadro, que o planisfério fica mais visível, né? Mais interessante. Aí, trabalho colaborativo, falei um pouquinho sobre o trabalho colaborativo, que acontece com todos os professores, né? Na educação, na sala de recursos, na educação especial. E que esse trabalho colaborativo é conforme está no nosso plano de aula, nosso plano individual, que acontece nos momentos de intervalo, das reuniões pedagógicas, dos conselhos de classe, e é quando a gente discute, né, a situação do aluno, a flexibilização, os ajustes que tem que fazer, né? Então, essa troca eu acho que muito importante. Ainda tem alguns professores que são difíceis. Eu não tenho encontrado essa dificuldade no CEDEJA. Eu acho que o CEDEJA, mesmo o aluno que não é tido como especial, é especial, que são alunos que foram ficando, né, assim, já tem lá 18, 20, 25 anos, 30, né? Então, na verdade, eu sempre digo lá, faz um mês que eu estou lá, mas eu tenho uma amizade bem boa com os professores. E eu falo assim, na verdade, a criança ela toda é especial, mesmo que não são tidos como especial.
Então, assim, parece que o trabalho colaborativo lá é bem bacana, sabe? É uma parte bem interessante, assim, que flui com os professores. Eu gostei, estou gostando bastante. Aí, depoimento da aluna eu já tenho, mas esse está em vídeo, daí eu não consegui postar o vídeo, tá bom? Então, aqui está vazio ainda, mas eu vou postar os vídeos de depoimento, que eu ainda não consegui, a professora Lídia já deu uma dica, e eu vou tentar vou tentar fazer como ela disse, mas aqui é uma maneira que nós vamos trabalhar junto na minha, que é um trabalho colaborativo do grupo de estudos desse que nós estamos fazendo, dos formadores. E nós vamos tentar trabalhar junto amanhã para terminar, dar um jeito mais bonitinho aqui no nosso trabalho e colocar os vídeos. Aí aqui nas referências, eu coloquei as referências dos vídeos que eu usei. Então tem um vídeo da taxonomia, que ele é curtinho, bem bonitinho. Aí tem os sintomas do TDAH, depois tem um de neurociência e educação, que essa doutora Leonora aqui, ela diz como que o nosso cérebro aprende. Eu achei muito interessante, muito bacana. E tem o arte que está lá no começo também, né? De Magres, que eu não coloquei ele aqui, mas tem ele também que está lá. Então, as minhas referências ficaram basicamente nesse formato, aqui, com os vídeos que foram utilizados. É isso. Por enquanto é isso. Ótimo, legal. Tá bom? Joia, agora obrigada. Onde eu fecho ele agora? Interromper. Isso, interromper o compartilhamento. Aí. Joia. Obrigada, professora Então, Beatriz. Ele está nesse formato, eu não sei se tem coisas ali que não precisa pôr, que eu posso tirar, se você quiser dar uma dica também. Não, eu acho que está assim, a estrutura, daí vocês vão fazendo ela conforme vocês acharem melhor. Aqueles slides, ele trazia algumas sugestões do que era necessário estar colocando, né? Mas a forma de organizar isso, aí vocês trazem essa organização como vocês quiserem, assim, ver que dá uma sequência boa de compreensão, né? Então, acredito Mas que você esteja acha assim. que eu posso deixar mais ou menos esse formato? Sim, não, pode deixar assim. Tá uma sequência assim bacana da estrutura, a gente consegue compreender, né, um começo, um meio e um fim. Então tá bom assim, tá bacana assim. Que bom. Tá? Alguém poderia estar contribuindo também, estar colocando suas partilhas. Agora vamos estar fazendo um pouquinho dessa troca quanto a esses Se momentos alguém tiver bastante facilidade para inserir vídeo e quiser dar as dicas aí para inserir vídeo, a professora, foi a Valnice que já deu ou foi a Devanira? Foi a Valnice que falou da... de inserir vídeo. Do inserir, né? Da mesma forma que insere fotos, também dá para inserir os vídeos. Então, quando é vídeo lá da internet, eu fui no YouTube, eu achei tranquilo, que daí vai o link, clica no link e ele abre. Mas quando é vídeo que a gente gravou, eu não consegui pôr. Eu baixei igual eu baixei foto. Você baixou? Tá. Igual eu baixei foto. Eu cliquei lá em baixar, daí foi o arquivo e foi para o computador. Primeiro Na hora de inserir, fazia o upload do computador. É que você primeiro baixou no computador, né, professora Valnice? E depois você passou para o Drive. Não, eu fiquei no computador. Daí a hora que eu colocava lá inserir... ele já aparece. Imagem, eu ia no computador e aparecia lá onde eu tinha feito o download. Sim. Aí fui baixando foto e vídeo tudo numa pasta. É que daí, conforme a gente abre lá no inserir, abre dos arquivos que a gente tem no computador e também dos que tem no Drive, né? Então, pega desse do computador. Ótimo. Então, alguém tem alguma... Ariadne, pode falar. Não sei se eu pergunto agora no final. Vou perguntar agora. Pode falar. A gente tem que continuar fazendo aquele relato lá do diário, né? Do relato o relato de experiências? Não no relato, lá no planejamento, aquela outra, que a gente vai colocando o que acontece nos encontros. E eu não estou conseguindo inserir mais nada. Mas você está falando de qual, professora? O planejamento... Nós temos no planejamento. Do planejamento de implementação, nós já fechamos ele. Tá? Você não está conseguindo... A gente fechou com a 8ª reunião.
Então, só, daí não precisa colocar mais nada. É Não, esse daí. ó, esse daqui nós fechamos ele porque vocês já até me entregaram, ó. Todos já me entregaram. O único que não entregou uma professora aqui, que eu não sei se ela vai entregar, mas vocês já Mais me alguma coisa? entregaram. Então, esse daqui Faltam vocês já fecharam Então, tá. ele, conforme a gente foi desenvolvendo durante as etapas nos encontros ali do arco, né? Então, chegou aqui no último. Lá a gente experiências, né? Foi Então, depois eu não isso. sabia se tinha que inserir mais alguma coisa. Não, Aí eu fui tentar colocar mais alguma coisa e não consegue. é porque você já entregou Então, tá ele, bom. Era só tá? essa dúvida. E Essa daí etapa está concluída, joia. né, Ariadne? Está concluída. Essa etapa eu tô com agora as minhas duas, né? tá certo? sim, essa etapa, Isso, se então tá, vocês entendi. concluíram e entregaram, ela já está findada, tá? Então, a única bom. coisa assim que tinha alguns professores, mas da turma de vocês eu olhei todos já fizeram é a entrega, que daí eu deixei um videozinho lá no mural para explicar como que Aham. faz essa entrega. É bem facinho. Mas aí Entendi. Não, eu sei. agora o que falta para aqueles professores que ainda não fizeram esse segundo, né, que é o planejamento de implementação, é justamente ali completar ele até o dia 15 que nós temos. Então, até o dia 15 do 5, nós temos ali essa Pra data entregar. para entregar. Lembrando Então, eu que. entreguei hoje, tá? Joia, lembrando que não precisa esperar a data para os que concluíram e também para se cuidar para não passar, porque se passar, daí a gente, o sistema fecha e vocês não vão conseguir estar enviando, ok? Então, alguém mais gostaria de estar aí partilhando, contribuindo com o trabalho das meninas? Tem alguma dúvida quanto ao que elas apresentaram ali na prática delas, né? Professora, não sei se você prefere que mais alguém apresente hoje ou tá bom assim? Se quiser apresentar, a professora Franciele pode apresentar, porque nós temos algumas coisas, mas vai dar tempo também. Tá Você bem? que manda. Sim, se você quiser, pode já apresentar sim. Você acha que o tempo tá bom pra gente? Tá, não, tá tranquilo. Dá sim. Deixa eu ver aqui se eu acho. Tá, se precisar de ajuda, é só falar. Ah, tá. Enquanto isso, eu vou fazendo a frequência de vocês, tá? Professora Aline tá por aí? Presente. Joia. Professora Devanira. Tá. Elizabeth. Presente. Joia. Professora Fátima. Não. Flávia. Flávia também. Presente. Franciele. Tá ali. Gisele não. Ivete. Eu estava procurando ali, prof, e não me esqueci de responder. Não, eu vi ali. É que tem umas que eu não consigo ver. Professora Ivete tá aí? Tem que fechar. Por que tá? Vamos ver se aparece. Ivete não. Fecha. Jaqueline não. Maíra. Aqui. Nelly. Presente. Nídia não. Rosângela. Tá ali. Presente. Sandra. Tá ali. Presente. Sirlene. A Sirlene tá ali. Valnice. Tá ali. Presente. E Ângela. Ângela Henning, acho que não. Tá aparecendo, professora?
Eu não estou te ouvindo. O microfone acho que está desligado. Prof, eu estou presente. Bugou meu áudio aqui na hora de responder a chamada. Ok. Eu também, professora. Fui abrir o microfone e saiu da sala. Eu também abri o microfone que bugou tudo. Ok, professora Sirlene. Acontece. Sim. Saiu, professora Franciele. O computador não tem o áudio, tá apagado. Aí. Foi. Agora tá ok, né? Tá. Tá aparecendo. Estão me ouvindo? Também. Então, esse é o meu relato de experiência. Eu fiz com o aluno Andrei Fernando Correia Antunes. Ele é um aluno com deficiência intelectual. Aqui, eu coloquei a aula, né, trabalhada, então, para começar. Considerando a problemática proposta, foram elencadas algumas atividades de pré-requisitos necessários para trabalhar o déficit de atenção, a memorização do aluno, as percepções. Então, eu percebi, assim, que a dificuldade dele na leitura, na escrita, nos cálculos, estava muito relacionado aos pré-requisitos, aonde ele não possuía, né, assim, de forma satisfatória. Então, por exemplo, a percepção dele é muito falha, a atenção também, a própria memorização, a percepção visual nos detalhes, aquela atenção, eu percebi que estava muito falha, que ele era muito disperso e queria fazer as coisas muito ligeiro, muito rápida. E isso prejudicava muito ele no decorrer, assim, do processo, sabe? Então, eu usei um livro que é esse livro aqui das dificuldades de aprendizagem, tá? Nesse livro aqui, a gente tem a parte teórica, né? Toda a questão das dificuldades, o que cabe, o que a percepção visual, no que ela interfere na aprendizagem, enfim, todos os transtornos de memória, ele tem todo um aparato teórico disso, né? E aí depois ele tem todas as estratégias para ser utilizadas para cada defasagem que o aluno apresente, né? Então, tem, por exemplo, aqui da dislexia, desortografia, a descalculia, existe todo, assim, um roteiro de atividades que podem ser aplicadas para que o aluno tenha mais sucesso, né, no seu aprendizado. Então, eu utilizei bastante atividades desse livro, né, para trabalhar essas defasagens, e também associado a isso, eu estudei, me inteirei mais na teoria da taxonomia de Bloom, né? Então, envolvendo, então, tanto as atividades aqui do livro e seguindo, no caso, as orientações também que a gente recebe, que a gente estudou, tudo sobre a taxonomia, tá? Então, aqui está ele, né, realizando atividades, no caso aqui, né, ele teria que observar as imagens e selecionar as imagens que eram semelhantes, né, aqui também na outra foto, ele tinha que observar as figuras e completar, figura fundo, várias coisas, formas, né, então, assim, atividades que utilizassem, no caso dele, exigissem a percepção visual, né, o formato, enfim, o que estava faltando no desenho, coisas que são bem simples, mas que para ele, na hora, assim, quando eu apresentei aquilo, ele ficou, assim, sem saber o que ele tinha que fazer, como que ele ia procurar isso, como que ele ia desenvolver. Aí eu fui explicando para ele, e aí ele foi realizando. E eu achei, assim, que foi bem legal, porque às vezes a criança falta isso, ele no dia a dia, ali na aula, você quer enfiar o conteúdo, né? Você quer que ele aprenda a ler, escrever, fazer conta, e você esquece de voltar um pouquinho e fazer com que ele pare, observe. Daí aqui, na aula 2, foi uma aula que eu fiz formação de palavras, leitura e escrita, né? Então, trabalhei mais em cima disso.
Aqui eu coloquei, né, que ele tem sérias dificuldades de leitura e escrita, e dentre as atividades elencadas foram utilizadas como estratégias o jogo de formação de palavras e atividades impressas diversificadas, então, para auxiliar na leitura e escrita. Então, a dificuldade dele maior é justamente na formação das palavras, sabe? No juntar ali das sílabas que ele tem mais dificuldade. Eu utilizei esse jogo, onde a gente tinha várias pecinhas, né? Daí ele escolhia, por exemplo, as duas aqui na cor amarela, e aí existia, daí as letras aqui, ele tinha que formar a palavra, né? Daí, no caso, essa cruz, ela fazia, a palavra, ela se complementava, né? A cruzadinha aqui. Então, aqui também, né? Ele formando a palavra, então terminava de formar uma aqui da cor amarela, já escolhia uma outra imagem de figuras que formaria, no caso, o nome ali, outras palavras. Então, a gente fez bastante, né? Vários, ele se empolgou bem, gostou de fazer a formação ali das palavras. Nesse jogo, o aluno também escolhe, eu relatei, né, o que pode ser feito, né, como que o jogo foi feito, como é que foi feito o procedimento ali. E no caso do Andrei, ele foi bem colaborativo no processo, se manteve atento, fez a leitura, depois a gente fez o registro dessas palavras, né, no caderno. E aqui eu coloquei também que dá para formar frases, né? Depois, utilizar as duas palavrinhas e inventar uma frase sobre aquilo, né? Utilizando. Então, foi bem interessante. Daí as frases, isso eu vou trabalhando agora nas próximas aulas, né? E aí, eu fiz uma atividade também com a tabuada. Então, a gente começou lá com a tabuada do 1, o 2. Essa atividade ela é bem interessante porque o aluno faz a construção, né, da tabuada e aí é como se fosse um quebra-cabeça. Então, ele tem ali, recebe, então, uma folha com os resultados da tabuada, do número escolhido. No caso aqui, eu utilizei o número 4, né, mas foi trabalhado desde o 1. Então, eu utilizei o número 4, com todos, nessa primeira imagem tem todos os resultados da tabuada, e aqui a gente tem os pedacinhos, né, que daí seria o 4 vezes 0, ele tem que colocar ali no resultado, né, que seria o 4 vezes 1, e assim por diante. Então, ele vai fazendo ele vai completando, no caso, né, essa tabuada. Aí também a gente fez registro de continhas, né, para ele identificando, né. Então, aqui como fica só os resultados, ó. Daí, depois que monta, fica só o resultado. Aí, ele ia fazendo as operações aqui, procurando o resultado. Então, ele tinha que fazer um cálculo mais mental. Por exemplo, o primeiro ali é o 0, né? Então, ele tinha que fazer, 4 vezes 0 é 0. Daí, o resultado 4. 4 vezes 1, 4. Então, ele ia olhando aqui nessa folha, a gente trabalhou antes, e depois ele ia fazendo, colocando ali os resultados no registro, né? Então, aqui, de acordo com a taxonomia que a gente inclui, estuda e tudo mais, eu coloquei esse slide aqui, lembrando, né, que a taxonomia contribui para auxiliar os professores na definição daquilo que eles esperam que os alunos saibam por meio de uma distribuição hierárquica de complexidade. Então, a gente parte sempre do mais fácil para o mais difícil, né? Então, no caso aqui, ele fez várias atividades, onde eu listei, por exemplo, no meu PTD, lá no meu plano dele, lá, de trabalho, no caso aqui seria o primeiro degrauzinho, né, que seria o memorizar. Então, ele tinha que listar, ele tinha que identificar, né, ele tinha que reconhecer, relembrar. Então, a gente trabalhou praticamente a primeira etapa aqui, né, da lista de memorizar, tá? A avaliação que eu fiz foi que, durante o processo de aplicação das atividades planejadas, o aluno realizou todas as atividades propostas com interesse, teve dificuldade inicial em compreender o enunciado dos exercícios, das atividades que eu desenvolvi com ele, mas depois até mesmo por conta da dificuldade da leitura. Então, ele fazia a tentativa da leitura, tinha dificuldade em compreender o que dizia, daí depois, né, eu ia explicando novamente para ele o que ele tinha que fazer, né,
E o meu objetivo com ele era melhorar a concentração, a percepção, a memorização, né? Para que ele tivesse mais pré-requisitos para a leitura, escrita e os cálculos, né? De acordo com a taxonomia de Bloom, o campo da cognição estrutura habilidades em nível hierárquico, ou seja, partindo de uma habilidade mais simples até chegar em uma habilidade mais complexa. Nesse sentido, foram elencadas as atividades para a realização desse processo. Então, foi de acordo com o que a gente está vendo, né, agora, da taxonomia, foi que eu fui elencando, né, e planejando as atividades e o plano de trabalho. Percebeu-se que o Andrei teve bons resultados na aquisição da leitura, né? Então a gente percebe assim uma evolução diária, né? Pouquinho por dia ele vai fazendo essa aquisição, vai relembrando, vai citando, vai identificando, né, as palavras. E assim no raciocínio matemático também ele já fez aquela construção, né, de como seria essa multiplicação, né? Lógico que ele não tem a tabuada já decorada, mas ele tem noção do processo, como que a tabuada se apresenta, assim, como que faz os caminhos para chegar. A conclusão. Então, durante o curso foi possível fazer eu tirei para mim, assim, uma reflexão sobre a prática pedagógica, né, a fim de estudar e buscar soluções para todos os desafios que a gente encontra diariamente, né? Então, a gente selecionou um aluno, mas a gente tem 20, né? Eu trabalho com sala de recursos, a gente tem 20 alunos e um é diferente do outro. Então, esse curso faz a gente parar um pouquinho e pensar um pouco mais, né? Na nossa prática, buscar a solução para aquele problema que a gente, né? Que o aluno apresenta para a gente, que a gente identifica nele. Também lembrando que o material que a professora formadora apresentou e foi trabalhando no decorrer dos encontros, ele serviu de bastante enriquecimento para a gente, né? Então, é válido sempre a gente parar um pouquinho e relembrar e estudar, porque no dia a dia a gente acaba passando e vai indo, né? Então, eu achei que a gente foi bem interessante a gente parar e rever alguns conceitos, né? Que a gente viu sobre ciência intelectual e assim por diante. Alguém está me chamando? Vou parar aqui para ouvir. Ok. O professora Franciele, só coloca no chat, por favor, o autor do livro que você sugeriu. Eu achei bem interessante, assim. Mas, prof, assim, ó, não sei se ele tem, né? Ele tem, uma... Tipo colaboradores? São vários coordenadores. Eu acho que esse livro é bem conhecido, assim, nos cursos que a gente faz, educação especial. Não sei se alguém já conhece esse livro. Uhum. Acho que pela capa dá para procurar, mesmo que aparece outros, a gente vai buscando, né? Achei bem interessante. Ele tem a parte toda teórica, assim, sabe? Daí ele relata as atividades, assim, mas ele é muito legal. Uhum. Ele é muito bom, ele tem atividades, ele tem a parte teórica, o que faz, mas é bem legal, bem bom mesmo. Joia. Os exercícios que dá para aplicar, ele é muito legal, muito bom. Ah, legal. E ele traz a abordagem dessas, que a gente viu dos transtornos funcionais, seria, acho que um pouco mais, né? Que daí entra os distúrbios de aprendizagem, a dislexia. Também, tudo. Ele entra até a parte, assim, do cérebro, sabe? Como que a criança aprende, como... Ai, legal. Os neurotransmissores. Então, ele é bem completo, ele é muito bom. Legal, essa parte também. O desenvolvimento da criança. Daí entra também os transtornos, né? Daí ele segue aqui com os transtornos da aprendizagem. Uhum. Bem interessante. Ah, legal. Joia, alguém gostaria de estar aí contribuindo, de estar fazendo alguma colocação? Eu agradeço, professora, pela apresentação, agradeço pela exposição, pelo trabalho realizado. Foi, assim, bem bacana ver esse trabalho, a gente vê com essa utilização do concreto ali, é bem legal, né? Além de a gente perceber que os alunos, eles se sentem mais, assim, eles conseguem ter uma atenção maior, eles conseguem se prender mais àquilo que está sendo proposto,
é um trabalho que a gente vê que consegue ali resultados, né? Que a gente percebe que é algo que vem contribuir bastante com esse processo da aprendizagem deles. E assim, e tem muitas outras coisas também que a gente utiliza, né? Na matemática, aquelas regrinhas numéricas também. Enfim, são várias coisas assim que servem de suporte. Aquele quati numérico, não sei se já viram falar que é um baralho, cartas igual baralho, a gente joga com eles para fazer divisão, adição, subtração. A gente, né, tem muita coisa que a gente usa aí. E tem algumas coisas, né? Tem algumas coisas que a gente tem até de material guardado e a gente acaba nem utilizando muitas vezes, né? Tem muitas coisas aí que vocês estão colocando que eu lembro que tem de material e às vezes você acaba não trazendo ali para a prática. Então, é bacana essas colocações de vocês, que daí a gente vai repensando a utilização daqueles materiais que a gente tem ali que pode ser utilizado. Sim. Joia. Bom, então vamos lá. Eu acredito que ali o relato de experiências, a maioria esteja bem encaminhado, né? Quanto à elaboração, quanto à entrega, quanto a esse processo de execução e de conclusão. Alguém que ainda não tenha ou que esteja nesse processo ainda, tem alguma dúvida a respeito ainda do relato de experiência? Se tiver, pode estar perguntando, tá? A professora Valnice colocou aqui, ó, o autora, né, Ana Maria Salgado, do livro. Obrigada, professora. Eu estava olhando aqui, ó. Ela é a autora, é a Ana Maria Salgado Gomes, formada em psicologia. Psicologia educativa, daí a coordenadora geral Gabriela Carreira. Joia. A editora cultural. Ok, obrigada. Então, quanto ao relato, alguma dúvida ainda? Algo a ser ainda esclarecido? Tranquilo? Professora. Pode falar. Não sei se eu entendi errado também agora, eu não sei nem o que te dizer. Mas eu sou pedagoga, certo? Em escola especial, eu não atuo em sala. Joia. Eu escolhi um aluno, detectei os problemas mais expressivos, vamos dizer assim, e dei orientação à professora, à família, inclusive ele não estava, né, nenhum dos problemas que eu coloco, ele não estava recebendo o atendimento pela psicóloga, daí eu achei interessante que ele passasse a receber o atendimento pela psicóloga, pela equipe do SUS, né, que nós temos uma pequena equipe de SUS, mas ele é atendido ali. Então, eu fiz o relato nessa questão, eu não fiz com atuação com o aluno. Fiz errado? Não, tá certinho, professora. Dentro da sua área de atuação, aí você tinha a possibilidade de fazer. Poderia ser com o aluno, se assim quisesse, mas também poderia ser esse trabalho com a família ou com o professor. Então, fiz um bem bolado, chamei a família, a psicóloga conversou com a família, com a mãe especificamente, que não tem pai, e para tentar melhorar aquela situação de extrema baixa autoestima. Na sequência, o aluno teve Covid, dengue, levou um tombo, caiu, bateu a cabeça, desmaiou. Semana passada... Enfim, mas consegui fazer. Não terminei ainda o relato, tá ali nos rascunhos, vou dar uma melhorada nele, no visual e tal. Mas daí as meninas começaram a apresentar e eu falei, pai amado, será que eu entendi errado, meu Deus? Não, não vou ter tempo hábil de mudar isso, não. Não, mas dentro da área de atuação de cada um, daí abrir essas possibilidades. Então, eu lembro que tinha uma aba lá que falava sobre o trabalho do professor pedagogo. Então, não, tá direcionado sim, professora Rosângela, pode ficar tranquila. Ok. Bom, então, para nossa... Ok, Beatriz. Para nossa
para darmos sequência a essa troca para a semana que vem, nós temos aqui daí a professora Fátima, professora Nelly, professora Aline e professora Sandra. Tem alguém que não foi colocado que gostaria de estar fazendo essa troca também? A professora Flávia, que daí não pôde hoje, né? Posso colocar semana que vem, professora Flávia? Pode sim, pode colocar no nome. Joia. Deixa eu ver aqui. A professora Ivete também acho que não está. Posso colocar semana que vem, professora Ivete? Ivete. Não sei se é o microfone. Qualquer coisa, escreve ali no chat, por favor. Tem mais alguém que não apresentou? Eu, Rosângela, não apresentei. Para a semana que vem, né, professora Rosângela? Ok. Joia. Viu, professora? A professora Ivete apresentou aquele primeiro dia lá, sozinha lá, antes do dia que eu apresentei. Foi no primeiro, Sirlene? Foi antes de ser organizada, né? Aquele cronograma com 3, foi a primeira que eu apresentei. Ah, sim. É que aqui no cronograma tá a professora Sirlene, a Maíra e a Elizabeth. Foi antes do nosso, que ela apresentou um dia antes. Que ela já tinha feito, perguntou se podia apresentar. Ah, sim, naquela semana anterior, né? Foi. Joia, vou por aqui então. Obrigada, meninas, por ter lembrado. Então, vamos lá, para nós darmos sequência. Tem mais alguém que eu não me lembro que ficou, que gostaria? Se tiver, me ajudem aí a lembrar. Bom, então, o que vem por aí? Para o próximo semestre, eu vou estar colocando para vocês, assim, como as inscrições elas já vão abrir do grupo de formadores vão abrir semana que vem, né? Então, para o próximo semestre, nós temos alguns temas diferentes daqueles que já foram trabalhados esse trimestre. Então, o segundo trimestre vai ter ali como novos temas o itinerário de linguagens e suas tecnologias, itinerário matemática e suas tecnologias, itinerário de ciências da natureza e suas tecnologias. Então, vai ter ali alguns dos itinerários do ensino médio, né? Além disso, tem também o pensamento computacional, o projeto de vida, vai ter também o PMA, leitura, interpretação e escrita, e a jornada do PMA, resolução de problemas. Então, como eu já havia conversado, né, com vocês, a jornada da educação especial, ela vai estar ali retomando a temática que foi abordada esse primeiro trimestre. Então, para vocês, assim, é interessante estar buscando outros temas, até por questão de certificação e tal, né? Então, ali, ó, as inscrições para a segunda jornada, para a jornada do segundo trimestre, na verdade, ela vai do dia 16/5 a 27/5. Sendo assim, tem ali algumas sugestões, se você cursou metodologias ativas, recursos educacionais digitais, observação de sala de aula, avaliação para aprendizagem, gestão de sala de aula e educação especial, aproveite a segunda jornada, a jornada do segundo trimestre, para se inscrever em outras temáticas e ampliar o seu conhecimento, porque daí as abordagens vão se repetir. Então, ali tem algumas informações que vai trazer sobre dúvidas de qual tema vocês inscreverem. Então, quando vocês abrem ali aquele link, ele vai direcionar para as áreas de atuação. Vai ter uma webconferência no dia 13 de maio sobre essas inscrições, para quem tiver interesse de estar assistindo. E tem o endereço também de inscrição. Deixa eu ver se eu consigo copiar esse endereço aqui e colar no chat para vocês estarem acessando essas informações. Então, esse primeiro, ele é esse endereço das dúvidas de qual tema inscrever. É bem bacana vocês estarem entrando, que ali traz bastante coisa assim dentro da área de cada um.
esse segundo link é do YouTube, das orientações, e esse terceiro link, ele é das inscrições, tá? Mas no caso da educação especial, nós vamos ter que escolher uma outra temática, é isso? Isso. Ok. Isso mesmo. E daí, Rosângela, nesse guia, ele é legal, deixa eu colocar para vocês rapidinho, porque ele traz ali o que vocês vão poder estar, não vão poder, mas são sugestões dentro da minha área, do que eu posso estar me inscrevendo. Então, deixa eu só compartilhar aqui rapidinho para vocês verem. Ó, então, quando vocês entram ali nele, ele traz ali, ó, são slides, né? E daí ele vai trazendo algumas observações iniciais, daí você vai ainda avançar, algumas pré-requisitos para estar fazendo a jornada. Aí tem aqui, ó, eu sou. Clique em uma das opções para conferir qual tema você pode se inscrever. Então, professor do ensino médio, professor do ensino fundamental, atuante na gestão, pedagogo atuante na sala de recurso, pedagogo no PMA. Então, quando você entra, ó, aí, professor de escola conveniada. Então, quando você entra, ele vai te dar essas sugestões. Quer ver? Deixa eu entrar aqui na sala de recurso. Então, você pode fazer a inscrição na educação especial para aqueles que ainda não fizeram esse trimestre, né? Porque daí vai se repetir. Avaliação para aprendizagem, gestão de sala de aula, aprendizagem ativa. Então, são algumas possibilidades de estar escrevendo. Então, para cada um desses, tem ali as sugestões. Bom, professor do PAE, PAC, guia, intérprete do atendimento no SAR. Então, ele vai trazer ali esse link que eu deixei como para essas orientações, tá? Bom, então vamos lá. Para nós concluirmos, tem ali alguns links que eu deixei lá na biblioteca, desculpa para vocês também. Esse link aqui dessa plataforma diversa, ele é bem interessante, assim, ele traz uns conteúdos muito bons e essa parte aqui que foi colocada, ela direciona para relatos de experiências, então traz aplicações práticas em todos os contextos, assim, todas com várias diversidades de atuação, com várias, dentro das deficiências, dos transtornos, com várias abordagens. Então, ele traz ali bastante informação, é bem interessante esse material. E eu vou deixar para vocês o link no chat do Contribua Conosco, então, dessa semana, para vocês estarem respondendo esse último, tá? Esse daqui vocês respondam agora, por favor, esse Forms, que é justamente ali a contribuição de vocês para essa semana da jornada. Então, tragam ali sugestões, deixa eu colocar o código da turma, coloquem sugestões que vocês queiram deixar, esse daí é o lugar para vocês estarem fazendo esse trabalho de contribuição, tá? Então, esse, se vocês puderem estar preenchendo agora, seria o ideal. Professora? Pode falar. Na próxima inscrição, a gente deve fazer novamente contigo ou vai ter opções? Como que vai ser? Não, professora Franciele. A próxima inscrição, vocês vão ter que estar procurando uma outra temática, porque a educação especial, ela vai estar voltando, ela vai repetir os temas que foram trabalhados esse trimestre. Então, ela ainda, nesse momento, não vai dar uma continuidade.
nos trabalhos, assim, porque como teve muitos professores que não conseguiram se inscrever nesse primeiro momento, então vai dar vai fazer um trabalho para atender esses professores também, para acredito que possivelmente, futuramente, vá dando essa continuidade nesse processo aí, mas agora para o próximo trimestre, vocês podem estar buscando outras temáticas ou a disciplina curricular, né, para aqueles que têm ali a atuação dentro da disciplina, ou esses outros temas que eu coloquei ali, que tem lá também nesse slide que vocês vão acessar pelo link, tá? Tá. Acho que daí na hora da inscrição a gente vai fazendo, né? Sim, porque agora, daí lá você vai ver, e esse trimestre ele vai dar abertura para uma escolha de uma temática só, tá? De uma jornada. Ele não vai abrir mais para duas ou como mais. Era agora, né? Ele vai dar abertura só para uma. Então, daí dentro daquilo que vocês atuam, vê ali as temáticas que dá para trazer contribuições, né? Tem umas que eu achei bem bacanas, assim, essas do PMA mesmo, eu acho que traz bastante contribuição, assim, dentro da nossa área. Uhum. E daí os professores que vocês sabem que não conseguiram, os colegas do trimestre passado na educação especial, se vocês puderem fazer a divulgação, por favor, para que eles possam também estar aí, né, tendo esse processo, eu agradeço. Mais alguma dúvida? Tranquilo? Então, nós encerramos o nosso encontro de hoje. Eu agradeço imensamente a participação de vocês, agradeço as meninas que apresentaram hoje. Muito obrigado por toda essa contribuição, toda essa troca, né? Que vem aí contribuir e muito com o nosso trabalho e com a construção do nosso conhecimento nessa jornada. Então, nos encontramos na última semana formativa, que será semana que vem. Um bom descanso para vocês e uma ótima semana.